Não é nenhum exagero dizer que Syd Barrett é uma figura fundamental da história do rock. Como membro fundador do Pink Floyd, desempenhou um papel crucial na criação da identidade e sonoridade psicodélica que caracterizou a banda no seu início, lá em 1965. Sua imagem conseguiu transcender o tempo e é rodeada por uma áurea de genialidade, criando um verdadeiro culto entre seus admiradores. No entanto, por trás dessa genialidade e adoração fervorosa, há um infinito mistério que envolve a vida e a carreira de Syd Barrett. Alegre e cheio de humor na sua infância, Roger Keith Barrett, mais conhecido como Syd, apelido que possivelmente ganhou devido ao antigo baixista de jazz chamado Syd "The Beat" Barrett, nasceu em 6 de janeiro de 1946, na cidade de Cambridge, na Inglaterra. Criado em uma família de classe média, sua paixão pela música e pelas artes floresceu desde cedo. Sua infância e adolescência foram permeadas por uma sucessão de instrumentos musicais, começando com o piano, passando pelo ukulele e banjo, até ganhar sua primeira guitarra acústica aos 14 anos. Durante seus anos de juventude, Syd frequentou a mesma escola onde a mãe do futuro baixista do Pink Floyd, Roger Waters, era professora. Mais tarde, os dois se tornariam colegas na Cambridgeshire High School for Boys. A vida de Syd estava indo muito bem até alguns dias antes de completar 16 anos, quando a morte de seu pai, Arthur Max Barrett, por câncer em dezembro de 1961, lançou uma sombra em sua vida. Nesse período de luto, ele começou a mostrar os primeiros sinais de instabilidade no final da adolescência. Sua mãe, Winifred Barrett, o incentivou a se juntar a uma banda chamada Giffmut and the Motus, na esperança de que isso ajudasse a superar a dor. Posteriormente, ele se matriculou no departamento de arte de Cambridgeshire, onde conheceu David Gilmour. Influenciado por bandas como os Beatles e os Rolling Stones, assim como pelos músicos Jimmy Reed e Bob Dylan, Syd começou a compor suas próprias músicas. Além de suas composições, ele também experimentou o baixo e a guitarra em várias bandas locais. A trajetória artística de Syd Barrett deu mais um passo quando ingressou na Camberwell College of Arts, em Londres, no verão de 1964, para estudar pintura, um período que marcou um amadurecimento na sua vida artística. Em 1965, Syd teve sua primeira experiência com ácido, acompanhado por seus amigos, incluindo o designer Storm Thorgerson, conhecido por criar diversas capas de álbuns, incluindo as do Pink Floyd. Esta aventura aconteceu no jardim de seu amigo David Gale, onde Syd e seu amigo Paul Shear acabaram nus em uma banheira, gritando "sem regras, sem regras". Entre uma viagem e outra, Syd mergulhou em leituras que incluía contos de fadas dos irmãos Grimm, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, de Tolkien, além do I Ching, um texto clássico da filosofia chinesa. Durante esse período, Syd compôs a maioria das músicas do primeiro álbum do Pink Floyd, The Piper at the Gates of a Dawn, escrevendo 8 das 11 faixas e coescrevendo outras 2, além de faixas que mais tarde apareceriam em seus álbuns solo. No decorrer de 1967 e no início de 1968, Syd Barrett tornou-se progressivamente mais errático, em parte devido ao uso pesado de drogas psicodélicas como LSD. Sua personalidade alegre e extrovertida se transformou em depressão, isolamento social e alucinações, que desencadearam um discurso desorganizado, lapsos de memória, oscilações de humor intensas e até períodos de catatonia. Mas de repente, em um determinado momento, Syd desapareceu por um longo fim de semana, e ao retornar estava completamente diferente. Uma característica notável dessa transformação foi o seu olhar vazio e desprovido de vida, ao ponto de não reconhecer mais os amigos e frequentemente ficar desorientado sobre sua própria localização. David Gilmour relatou que, em uma visita, Syd mal o reconheceu. Durante uma turnê em Los Angeles, Syd chegou a exclamar: "Nossa, é bom estar em Las Vegas". No palco, quando tocava, ele mantinha apenas uma nota durante todo o show, forçando o baixista Roger Waters a assumir o vocal e o tecladista Wright a cobrir suas partes. Em alguns shows, ele parava de tocar no meio e simplesmente saía do palco, comportamento que se repetia em entrevistas, gravações de programas de rádio e TV. Roger Waters e Richard Wright não culpavam Barrett diretamente,
mas atribuíam a ele o fracasso da primeira turnê norte-americana do grupo em 1967, que durou apenas uma semana. Após a estreia bem-sucedida da banda, a pressão por mais músicas e álbuns aumentou, e Barrett, o talentoso compositor, não conseguiu lidar com essa pressão. Em dezembro de 1967, ele se desconectou dos outros membros da banda. Ele parou de compor, atrapalhava as apresentações e se mostrava rebelde no estúdio. Nem mesmo a inclusão de seu amigo de infância David Gilmour como guitarrista ajudou a resolver a situação. O Pink Floyd tentou ser um quinteto por quase 3 meses, mas sem sucesso. Com a última tentativa para aliviar a pressão sobre Barrett, discutiu-se a possibilidade de ele não tocar mais, ficando apenas na composição e participando ocasionalmente das gravações. No entanto, isso não funcionou, pois a comunicação com Sid havia se deteriorado completamente. Em abril de 1968, a banda reuniu todos para um show nos arredores de Londres e em um determinado momento alguém da equipe lembrou e perguntou: "E o Sid, não vamos buscá-lo?" Ninguém respondeu, e a partir desse momento, a van nunca mais passou na casa dele para buscá-lo. E assim, ele nunca mais fez parte da banda. Após deixar o Pink Floyd, Syd Barrett embarcou em uma carreira musical solo que durou de 1969 a 1972. Durante esse período, lançou 2 álbuns, The Madcap Lounges e Barrett, produzido por seus ex-colegas de banda, David Gilmour e Roger Waters. Esses álbuns carregavam a assinatura sonora única e excêntrica de Barrett, fundindo elementos do folk, psicodelia e vanguarda. Suas letras, por sua vez, frequentemente revelavam um toque de surrealismo, capricho e confissões pessoais, espelhando o conflito interno e o isolamento que ele experimentava. Apesar de sua arte singular, a carreira solo de Barrett não encontrou grande sucesso nos âmbitos comercial e crítico. Ele enfrentou desafios nas gravações de suas músicas, nas apresentações ao vivo e nas entrevistas. Com frequência esquecia as letras ou os acordes de suas canções, ou as reinventava a cada apresentação. Paralelamente, Sid mergulhava cada vez mais na reclusão, se distanciando gradualmente dos olhares curiosos até que sua figura se desapareceu completamente. Em 1975, durante as sessões de gravação do álbum Wish You Were Here, do Pink Floyd, Barrett surpreendeu seus antigos companheiros com uma visita inesperada. No primeiro olhar, seus amigos mal o reconheciam. Ele havia ganhado peso, raspado a cabeça e as sobrancelhas. Foi nesse encontro que Roger Waters apresentou a música Shine On Crazy Diamond, uma homenagem a Barrett, que achou um pouco antiquado. Esse reencontro deixou os membros da banda espantados, pois Barrett estava imerso em um mundo paralelo, com pensamentos desconexos e fugas constantes da realidade. Outra canção do álbum, a Wish You Were Here, também se tornou uma homenagem tocante a Sid. Em 1978, Barrett abandonou Londres e foi morar com sua mãe em Cambridge, onde dedicou-se às artes plásticas. Nos anos subsequentes, ele viveu em reclusão, sustentando-se com os royalties das músicas do Pink Floyd. Sua irmã Rosemary Breen revelou em uma entrevista de 2009 que Barrett frequentemente queimava a maioria de suas pinturas. Antes disso, ele costumava tirar fotos e apresentá-las a ela como uma lembrança. Além disso, Barrett adotou um amor pelo jazz e se desconectou completamente do rock progressivo, inclusive do Pink Floyd, demonstrando pouco interesse nos discos da banda. Também foi revelado que Barrett assistiu os documentários The Pink Floyd and Syd Barrett Story, de 2003, que explorou os primeiros anos do grupo. Barrett achou a música alta demais, porém se agradou ao ouvir See Emily Play. Syd Barrett enfrentou problemas de saúde, incluindo diabetes, e eventualmente faleceu devido a um câncer de pâncreas em 7 de julho de 2006. Oficialmente, nunca foi confirmado se sua condição mental estava relacionada a uma possível predisposição à esquizofrenia que foi agravada pelo consumo de LSD, ou se outras doenças mentais estavam envolvidas. Essas incertezas acrescentam uma camada de mistério e culto em torno da figura de Syd Barrett, o que o torna um capítulo trágico e ao mesmo tempo fascinante na história do rock.